a questão do direito do trabalho, né, em face dessa problemática dos alimentos. Assim como o direito aos alimentos é um direito privilegiado, importantíssimo, né, que garante a subsistência das pessoas, também o direito do trabalho, ele é tratado de uma forma privilegiada pela nossa legislação. O salário tem uma natureza alimentar e, dessa forma, o salário sofre, ele possui uma série de proteções diante do seu empregador, diante dos credores do empregador e diante dos credores do empregado. Então, rapidamente, em relação ao empregador, não é possível fazer descontos no salário que impliquem em que ele não tenha disponibilidade de no mínimo 30% da sua remuneração, né? E os descontos que o empregador pode fazer no salário de um empregado são descontos que devem seguir as normas legais, né? Ligadas a adiantamento. Eu não posso fazer uma prática que no passado, aqui no Brasil, ocorreu, principalmente no meio rural, em que o trabalhador comprometia toda a sua remuneração, por exemplo, com mantimentos, né? E com isso ele ficava escravo, né? Praticamente escravizado naquele posto de trabalho por nunca conseguir pagar todos os valores que ele acabava devendo ao seu empregador. Também o salário, ele é protegido diante dos credores do empregador. Então, pensem os senhores nas empresas que estão em recuperação judicial ou entram no processo de falência. Os créditos trabalhistas, eles têm uma posição privilegiada, uma posição, portanto, de receber antes, né? Por quê? Porque ele tem uma natureza alimentar. E há também a proteção do salário em face dos credores do empregado. E aí, ali é que nós temos o link com esse webinar, que é um webinar voltado principalmente para as questões de família, né? O alimentando, né, aquele a quem o empregado deve alimentos, ele não deixa de ser um credor, né, deste trabalhador. Então, nós estaríamos diante de, vamos dizer assim, de uma situação em que duas proteções concorrem, né? Por um lado, o empregado tem que ter disponibilidade do salário para a sua própria subsistência, mas, por outro lado, é fundamental que não fique desprotegido, né, o filho, ou o ente mais velho, ou, enfim, a esposa, aquele que é devedor, aquele que é credor, né, deste trabalhador, né? Então, é dentro deste conceito, né, dentro dessa visão que também serão feitas as pontuações posteriores, né? O novo Código de Processo Civil, ele admite, né, penhora sobre o salário, mas ele limita essa possibilidade, né, a um determinado valor, justamente por isso, né? Eu não posso penhorar totalmente o salário de um trabalhador, nem mesmo para pagar alimentos. Há que se ter um equilíbrio ali, porque nós estamos diante de dois direitos que estão muito vinculados à subsistência das pessoas, tá? E, então, há que sempre se respeitar esse limite. E a jurisprudência, bom, nós temos aqui profissionais que são muito atuantes nessa área de família, elas vão falar sobre os limites, mas o que se tem visto é que, no mínimo, ou melhor, no máximo, 50% do montante líquido recebido pelo executado, ele pode se prestar a servir para os alimentos. Valores muito maiores do que isso poderiam comprometer, inclusive, a sobrevivência do trabalhador. Então, diante disso, eu trouxe aqui uma decisão judicial que fala sobre os descontos em folha de pagamento, né, e sobre a questão da empenhorabilidade do salário e da necessidade desse equilíbrio na proteção desses dois direitos. E feita essa brevíssima introdução, eu volto aqui para a nossa apresentação, sem mais delongas, passando a palavra para a nossa primeira palestrante debatedora, que é a doutora Karina Calil, já apresentada. Doutora Karina. Boa noite a todos. Bom, como a doutora Gabriela já me apresentou, eu sou advogada na área de família, já desde 1992, não querendo entregar a minha idade,
mas já há algum tempo atuando nessa área e acompanhando a evolução do direito de família. E o que a gente vê em decorrência do Covid, do impacto financeiro da quarentena imposta a todo mundo, é uma mudança de tanto do judiciário, como também da advocacia e também na mediação, em relação a essa situação ímpar que a gente está vivendo. Não tem como negar que a crise financeira tem um impacto muito grande no direito de família por conta do sustento, né? O alimentante, quase sempre, ele depende do seu emprego, formal ou informal, para alimentar a prole. A gente não vai aqui falar sobre direito de alimentos de ex-mulher, porque eu acho que ainda não é o caso, a gente tem muito pouco tempo. Mas em relação à prole, o dever de sustento ele é objetivo, ele não tem nem como ser contestado. Agora, o quanto desse valor, desse alimento, é que a gente tem que ter aí um respaldo nas ações de alimentos. Eu acho que fica até redundante a gente falar que todo mundo teve uma redução dos valores de recebíveis, né, durante de março para cá. A gente já vinha tendo uma queda do emprego, pelo menos formal, antes da quarentena, com a crise financeira. A gente tinha lá 13 milhões de desempregados antes da quarentena, e agora, com dados do IBGE, a gente tem mais 9 milhões de desempregados no Brasil. Me surpreendeu também um dado que me foi colocado há pouco tempo, que o número de pessoas que recebem o auxílio emergencial hoje supera em quase todos os estados da União o número de pessoas registradas em carteira. Então, assim, nós temos registrados em carteira mais do que o auxílio emergencial somente no Distrito Federal e no Paraná. Em todos os outros estados, as pessoas inscritas no auxílio emergencial são maiores, superam o número de pessoas empregadas em carteira. Tá, e o que isso tem a ver com o direito de família? Quando a gente entra com uma ação judicial buscando alimentos, a gente sempre tem um respaldo no quanto essa pessoa recebe de alimentos, então na possibilidade de ofertar alimentos. Numa situação como a gente está hoje em dia, que a gente não tem esse critério de possibilidade, a gente vai ter que buscar uma nova estrutura aí, judicial para poder organizar essa situação. Porque não dá para eu ficar discutindo em juízo durante anos a possibilidade do alimentante. Porque o alimentado tem fome, ele tem pressa, ele precisa pagar o supermercado do mês que vem. Então, o que a gente tenta colocar em juízo o mais rápido possível? Ou um pedido de alimentos, se a gente não tiver alimentos estipulado, ou uma revisional de alimentos, demonstrando para o juízo aquilo que é novo no processo. Então, não adianta eu entrar com uma ação revisional, que seria o nosso foco hoje em dia, mostrando uma situação que já era pré-existente. Então, eu não vou conseguir uma modificação emergencial. O que eu tenho que provar hoje em dia para o juiz, para conseguir essa tutela antecipada, é o que mudou, tanto na situação do alimentante, como na situação do alimentado. Como que o tribunal tem visto isso ultimamente? Caso a caso. A gente não teve ainda uma pacificação em relação à jurisprudência, a gente já conseguiu uma pacificação em relação à guarda e visitação, que ficou determinada por quase todos os tribunais de todos os estados, que a guarda fática, né, quem detém a guarda fática fica com as crianças durante toda a quarentena e dando acesso ao pai ausente, né, ao pai remoto, por via de WhatsApp ou qualquer outro meio de internet para ter acesso aos filhos. Em relação aos alimentos, a situação está sendo estudada caso a caso. Então, a gente tem aí, às vezes, decisões que confirmam a possibilidade de penhora do auxílio emergencial. A gente tem outras decisões falando que não, porque a criança tem o pai ou a mãe, o que não está recebendo o auxílio emergencial, recebendo o salário,
então não defere a penhora do auxílio emergencial. Nós temos, às vezes, pedidos dizendo que perdi o meu emprego, ou estou impossibilitado de trabalhar porque eu estou infectado, eu não tenho como sair de casa, e às vezes o juiz defere, outras vezes o juiz não defere, porque tem a teoria da previsibilidade, que tem lá escrito que você tem lá como normal, que você tem que ter uma previsão para sustentar seus filhos. Você não pode ter colocar um filho no mundo e em 15 dias falar que não pode mais sustentá-lo. Então, existe uma previsão, né? Você tem que estar... Você é o adulto responsável, você que tem que estar lá pronto para garantir o sustento do seu filho. Então, depende muito, hoje em dia, da orientação do juízo, da vara que você tem para ficar o seu pedido, e a forma como o juiz tenta lá, de alguma forma, apaziguar todo mundo, porque não existe uma regra, né? A gente não está trabalhando com jurisprudência já confirmada do tribunal. Diante disso, diante dessa dificuldade, o que a gente tem utilizado muito para a solução desse conflito, numa situação mais emergencial, a gente tem utilizado as formas alternativas de solução de conflito, que é a mediação, a carta convite do Sejusc, né, tem uma tentativa de pré-mediação ainda, ou até mesmo os advogados das partes chamarem todo mundo numa reunião e tentar ali compor uma situação entre aquela família desmembrada, mas uma família, naquele momento. Até porque é muito difícil de a gente tentar prever o que vai acontecer daqui a 6 meses, por exemplo. Pode-se voltar à quarentena, né, voltar à atividade econômica formal, normal, mas os empregos, a recolocação do trabalhador não acompanhar esse ritmo. Então, a pessoa vai continuar desempregada, vai continuar sem poder prestar alimentos. Então, essas formas alternativas de conflito, mais céleres que o judiciário, ainda que a ação de alimentos ela tem um rito mais rápido, né, uma situação mais célere, as formas alternativas de conflito, elas estão sendo muito utilizadas por dar uma satisfação mais rápida, e até para conseguir conciliar ali o interesse de todo mundo de uma forma mais individual. Né, eu acho que é essa a grande vantagem da atuação da mediação nesse momento. A mediação, a conciliação, ela consegue enxergar aquele problema, aquele fato. Então, às vezes não tem uma redução de alimentos, mas você pode colocar lá que a escola vai ser negociada assim que terminar a quarentena e as aulas voltarem presencial. Você pode colocar que não será feita execução de alimentos durante esse período de 6 meses, 4 meses. Enfim, a gente pode ali tentar fazer realmente encontro de vontade. Se não der certo, claro, busca-se o judiciário. E aí a sorte está lançada, né? A gente não tem muito como saber qual vai ser o resultado daquela situação colocada no processo, até por conta dessa dificuldade realmente de se elaborar uma jurisprudência que seja fixa para todos os casos. E diante dessa necessidade dessa possibilidade de mediação, a gente trouxe aqui a Márcia, que eu acho que a Gabi vai apresentá-la para a gente, não é isso? Muito bem, muito obrigada, doutora Karina, pelos esclarecimentos. A gente vive um momento realmente particular e é muito importante essa experiência que vocês estão trazendo hoje para as pessoas que nos ouvem, porque imagino que até mesmo pelas dificuldades de se ingressar com um processo, pela dificuldade das pessoas até saírem de casa, pelas dificuldades pela redução salarial que as pessoas estão enfrentando, por esse dado impressionante que você trouxe, de que há mais pessoas recebendo auxílio emergencial do que pessoas recebendo salário nesse momento no país, em vários estados brasileiros, dentre eles São Paulo, que é um dos estados mais ricos. Isso mostra a vulnerabilidade, o momento delicado que a gente está vivendo, né? Então,
eu já imediatamente passo a palavra para a Márcia Braga, né, que, como eu disse, é psicóloga e advogada também, e que participa ativamente, conciliadora, mediadora de um núcleo de conciliação, também é ligada ao Tribunal de Justiça, para ela nos falar da experiência dela sobre a mediação e como ela está funcionando, como ela tem efetivamente ajudado aí a solucionar as questões de alimentos. Boa noite, eu sou a Márcia Braga, eu sou, sim, advogada, formada em 92, eu também atuo na área de família, mas no meio do caminho descobri a mediação e fiz o curso de capacitação, me tornei mediadora e, de fato, sou mediadora atuante em Câmara de Mediação Privada, aqui em São Paulo, capital, e também faço parte do Sejusc. Bem, diante do que nós estamos vivendo hoje, realmente a mediação e a conciliação, elas oferecem o prático e o agora. Então, o que as pessoas encontram no núcleo como o Sejusc, que tem a condição pré-processual? Elas encontram a possibilidade de fazer um convite à outra parte. Então, ela procura o Sejusc mais próximo da sua casa, leva a sua problemática de alimentos, seja oferta de alimentos revisional ou exoneração, ela vai até lá, leva isto. De que forma? Hoje, com a pandemia, é online. Então, ela procura esse Sejusc por e-mail, conversa com o coordenador vai estabelecer um agendamento prévio e vai mandar esta carta convite de que maneira? Também por e-mail. O que acontece com o Sejusc? O outro está obrigado a aceitar este convite? Não, é um convite. Então, é uma possibilidade que eu entendo, vou chamar você para se compor comigo em alimentos, seja na oferta, seja na fixação. Por quê? Porque o que eu entendo é, o meu problema e o seu, nós podemos resolver. Essa é a ideia. E quem é o mediador e conciliador? É o facilitador desta conversa, usando técnicas, fazendo com que as pessoas tragam à mesa, né, aqui no caso, tragam à tela, as suas dificuldades, aquilo que chegou hoje. O momento é hoje, as crianças são essas, a minha condição hoje é essa, mudou, não mudou, aumentou a necessidade, diminuiu a possibilidade, isso vai ser discutido entre pessoas. O mediador, ele facilita usando as técnicas de mediação, que funcionam e funcionam bem, porque você tem diversas situações onde se trocam os papéis, legitima a fala de um, legitima a fala do outro, valida, normaliza. Então, hoje o momento é pandemia, então você traz uma normalização dessa fala para quê? Para que todo mundo se entenda dentro do possível. São situações que vão durar um tempo, então eu presto alimentos em determinado período da minha vida para os meus filhos, então eu tenho que me dar bem com aquela pessoa que está do outro lado. Essa condição de uma situação mais duradoura e eu tenho que me dar bem com o outro é o mote da mediação, né, onde as pessoas se aproximam, restabelecem a comunicação, entendem que aquele problema é deles e que, se possível, eles poderiam e deveriam resolver sozinhos. Não sendo possível, partindo do princípio que se uniram, conversaram com o mediador, não chegaram a uma composição, ok, o judiciário é uma solução. Se eu faço um convite e o outro não aceita, também o judiciário vai ser uma solução. Por quê? Porque não houve a composição. Na Câmara de Mediação Privada, a ideia é a mesma. Só que aí, a pessoa que procura a Câmara de Mediação Privada, ela vai usar uma estrutura onde haverá, da mesma forma, um convite. Tanto no Sejusc existe um valor hoje para essa mediação, que as partes dividem, e se elas não puderem pagar eles fazem uma solicitação de gratuidade e a audiência vai acontecer sem custo, tá? Na mediação privada, já é um pouco diferente, porque aí é uma estrutura preparada para usar todas as mídias possíveis e também serão combinados esses honorários, o tempo das sessões, quantas sessões, tá? Se o juiz, no processo, durante o processo, entender que aquelas pessoas podem tratar a questão, seja da pandemia, seja emocional, enfim, qual é a resistência que está acontecendo naquele momento, impedindo uma decisão entre partes. E que eu preciso do judiciário, por quê? Porque eu não me entendo com o outro, preciso do judiciário. Então, o juiz entende que se as pessoas se encaminharem para a mediação, elas podem tratar essa questão emocional, esse pontual, então, aí sim, esse juiz está pedindo um primeiro encontro, e esta sessão, ela é determinada pelo juiz e ela tem uma consequência. Se as partes se recusarem a participar da primeira sessão, existe uma penalidade para elas, tá? São 2% do valor econômico daquela demanda. Então,
não é um nada, precisa minimamente comparecer na primeira. Pode não sair mediação a partir daí, podem decidir que não vão fazer por mediação, mas esta primeira audiência é obrigatória. Se depois disso as partes chegarem ao acordo, esse acordo ele vai ser homologado de qualquer maneira, seja no Sejusc, seja na Câmara de Mediação Privada, vai ser homologado pelo juiz da causa ou pelo juiz coordenador do Sejusc. Então, de qualquer maneira, aquilo que se faz em mediação vai se tornar um caminho para o judiciário. Por quê? Porque se as pessoas não cumprirem aquele acordo, ele vai ser executado. Ele é um título executivo judicial. Então, assim, não estão desprotegidos, não é só uma conversa, é uma conversa que resulta num termo de acordo que vai ser homologado e que vai ter implicação jurídica, sim, se não houver cumprimento. Então, uma das premissas principais desse acordo seria torná-lo viável e real. Então, bem como a doutora Karina colocou, de nada adianta me sentar com o mediador e com a outra parte e estabelecer um acordo, um combinado que um dos dois já não vai cumprir. Então, essa sensação da realidade prática é muito importante na mediação. Economiza-se tempo, economiza-se espaço, economiza-se tudo. Porque o processo ele tem um tempo normal para acontecer. As partes não se compuseram, o juiz vai julgar. É obrigação do juiz, ele julga. Agora, as partes podem chegar juntas a um consenso? Podem, a qualquer tempo. Antes do processo e durante o processo até a sentença. E às vezes até em segundo grau é possível também. Mas nesse momento de pandemia, a busca das pessoas pela mediação cresceu muito. Por quê? Porque elas sabem, se eu me sentar para conversar, eu posso me entender. Aí, as resistências são quebradas, as questões emocionais entram, eu escuto o outro. Então, eu sei que 30% hoje não é possível, então o que é possível? Onde nós podemos fazer um acordo? Posso pagar a escola? Posso fazer em espécie? Posso tirar esse curso agora? Você teve alguma diminuição dos alimentos porque as crianças estão em casa? Quanto diminuiu? Então, tudo isso, o como e o quanto, na sessão de mediação é muito interessante, porque o mediador ele fica entre as partes facilitando esse brainstorm que a gente chama, né, que é uma chuva de ideias, soluções alternativas, ou seja, eu vou buscar aquilo que neste momento precisa ser resolvido. Então, realmente, a mediação, ela abarca um custo emocional, ela reduz para agora, às vezes em uma sessão resolve. Se não der em uma, duas, e mesmo que não saia acordo, tem que pensar que a mediação reuniu duas pessoas que não estavam conversando, ou estavam conversando muito mal. Então, elas restabeleceram uma comunicação que não estava bem. Às vezes, diante do juiz, há uma intimidação e elas não falam e não tratam aquilo. Mas, diante do mediador, por alguma razão que a própria mediação traz de informalidade, as pessoas ficam mais à vontade e conseguem expor. E expõem e chegam aonde devem chegar. E até a Defensoria Pública fez um convênio com a Abramac, que é a Associação Brasileira de Arbitragem, Mediação e Conciliação. A Abramac atende o Brasil todo, é uma oportunidade das pessoas procurarem esse site para buscar câmaras de mediação, mediadores, enfim. E junto com a Defensoria do Estado de São Paulo, o que eles fizeram? A pessoa que procura assistência judiciária, num primeiro momento, na mente dela, ela está buscando justiça. Só que quando ela chega na Defensoria, na triagem, a própria Defensoria tem um sistema de estabelecer que aquelas pessoas poderiam tentar na mediação. E aí chama a Abramac seleciona os mediadores e faz a sessão de mediação prévia, igualmente como se fosse um Sejusc. Se não sair acordo, a Defensoria vai mover a ação. Se sair, resolve ali e vai pedir homologação no judiciário. Tudo isso, alimentos, sempre é a ação que mais tem. A procura por mediação sempre na família, são sempre os alimentos, sempre. Porque os alimentos, eles estão no divórcio, eles estão em outras situações de guarda, visita, união estável, e às vezes tem os alimentos em si, puro. Então, eu acho que de todas as demandas de procura na mediação hoje, alimentos é sempre a que mais tem em número. E vencendo as distâncias, a tecnologia nos atendeu aos assistidos da Defensoria, atendeu as pessoas que procuraram o Sejusc, as pessoas procuraram mediação privada e o judiciário. Algumas audiências foram chamadas, distribuídas para câmaras de mediação, para, durante o curso da ação, realizar a audiência de mediação e tentar resolver aquela demanda, que os juízes ficam numa situação difícil. Muitas vezes, aliás, na pandemia isso aconteceu muito. O que faz o juiz ali? Ele vai ter que julgar. Então, na mediação, qual é o diferencial? Eu me acerto com você. O juiz não precisa julgar, nós nos acertamos. Então, de fato, a escuta ativa, restabelecimento das relações, restabelecimento da comunicação,
as vontades agregadas e entendidas. Tudo isso favorece a solução para hoje, porque o nosso tempo é hoje. Muito obrigada, doutora Márcia. Foi muito bom ouvir as suas ponderações e, pelo que a senhora está trazendo, o próprio judiciário está estimulando as formas alternativas de solução de conflitos, né, como uma maneira de compor ali as partes e buscar uma saída que seja talvez não impositiva, porque em último caso o juiz vai decidir. Nós temos aqui uma juíza que vai agora nos dizer como, né, o judiciário decide as questões ligadas a alimentos, que sem dúvida nenhuma é importantíssimo que exista esse canal, né, porque às vezes não é possível acordo, às vezes pessoas que se furtam ou não podem, né, não sabemos por que exatamente, de cumprir essas obrigações alimentares, e aí se faz necessário que o judiciário venha e realmente pacifique a questão e resolva, né, a questão dos alimentos. Então, a doutora Márcia foi durante mais de 10 anos, né, juíza em vários de família, tem larga experiência, então nós vamos agora ouvi-la sobre esse tema. Boa noite a todos, eu agradeço, para começar, o convite das minhas colegas de faculdade, fui contemporânea das três, então fico mais à vontade e muito feliz de estar participando aqui com essa turma que eu gosto, e não só profissionalmente, como eu tenho um apreço muito grande, e todo mundo sabe disso, já é público esse carinho que eu tenho pelas três e admiração pelo trabalho das três. Como a doutora Márcia colocou, o Poder Judiciário faz esse convite, mais do que um convite, existe hoje uma necessidade dessa atuação da mediação e da conciliação. Trabalhando 10 anos na área de direito de família, eu posso dizer que seria impossível hoje que o Poder Judiciário conseguisse trabalhar os conflitos na área de família sem a mediação e sem a conciliação. Hoje eu posso dizer que seria impossível, tanto do ponto de vista de números, como do ponto de vista de qualidade de serviço, sem a atuação da mediação e da conciliação. É uma realidade mundial, não é só dentro do Poder Judiciário brasileiro ou paulista, e tem mesmo que ser fomentado. É um trabalho de excelência. Eu posso dizer que os resultados que a gente tem dentro de um trabalho de mediação é muito mais aceito pelas partes do que uma sentença imposta pelo Poder Judiciário. Então, a satisfação das pessoas que estão envolvidas é maior do que a imposta por uma sentença, e isso só vem assim, fortificar esse tipo de trabalho. E quanto antes é feita a mediação, como a doutora Márcia colocou, que a própria Defensoria Pública coloca, quanto mais previamente é feito esse serviço, esse tipo de trabalho, mais satisfatório o resultado. A verdade é que hoje em dia, desde que o mundo é mundo, já existe essa pretensão resistida, desde os primórdios, desde a antiguidade, quando as pessoas não se entendem, sempre precisa de uma pessoa que esteja num posicionamento neutro para tentar resolver essa pretensão resistida. Isso é do ser humano, é inerente a gente. Essa pacificação que a gente sonha como ideal é uma coisa ideal, mas a realidade, como a doutora Márcia fala, o momento é hoje, a coisa urge. Quando a gente fala em alimentos, é para ontem, né? Uma barriguinha com fome não tem como esperar. A gente está tratando, como diz a doutora Karina, hoje, de alimentos de filhos, alimentos, né? Verbo alimentar para os menores, para os filhos, para a parte em que exista uma obrigação legal oriunda da paternidade, né, não alimentos depois de divórcio ou de outros modelos. O que a gente vai falar?
de alimentos devido ao filho. Alimentos são devidos, nesse contexto, qual é o fundamento? O fundamento é a paternidade, certo? A paternidade, englobando aí paternidade e maternidade. O problema não é a gente falar qual é a origem dos alimentos, qual é o fundamento dos alimentos, e sim a quantidade de alimentos, né? A verba alimentar, o quantum devido em tempos normais, assim como no tempo que a gente vive, ele é baseado em necessidade do alimentando e possibilidade da pessoa que está prestando os alimentos. Para chegar, parece uma equação muito simples, a gente fala binômio, necessidade e possibilidade, mas é óbvio que tem que ser analisado caso a caso, existe essa basilar do direito de família, mas cada família, ela tem uma organização específica, ela funciona de uma forma diferente. Hoje em dia, como deu os índices da doutora Karina, cada vez mais existe essa oscilação de economia, tanto de economia formal como de economia informal, e cada vez está indo mais para a economia informal, e hoje, em tempos de pandemia, a gente tem que fazer essa verificação com muito mais delicadeza do que já fazia em tempos normais. A gente tem que pensar que estamos vivendo uma coisa mundial, nem existe jurisprudência nesse sentido, porque nem deu tempo de ter jurisprudência. Essa doença aí, essa pandemia que aconteceu e foi de forma global, veio para cá, veio para o mundo, e a gente até está tentando se adaptar da melhor maneira, da maneira que deu, caiu assim no mundo, e o Poder Judiciário também teve que se adaptar, né, como um todo. Mas a barriga de quem tem fome, que é o tempo de se adaptar, não, porque a criança tem fome de manhã, de tarde, de noite, come todos os dias, e enfim, é uma coisa que urge. Muitas vezes, por mais que o Poder Judiciário, por mais que o direito ele preveja celeridade nesses casos, uma liminar absoluta, ainda a liminar ela não vai chegar no horário da merenda da criança. Então é uma coisa que até os trâmites muito rápidos e de prioridade que tem o direito de família não consegue chegar naquele momento e ser satisfatório naquele momento de crise que está todo mundo vivendo. E o salário, e não só o salário, como a maneira de remuneração, até de quem é informal, caiu de uma maneira vertiginosa. Camelô não está na rua, quem é pedinte não tem para quem pedir na rua, e as coisas só foram agravando. Quem tinha até uma classe média aí que era autônomo, caiu vertiginosamente, quem era ou reduziu a zero o ganho, e é uma realidade que o Poder Judiciário tem que se adaptar, e muito rápido, porque a sociedade muda, e isso aí não foi só uma mudança social, foi uma mudança mundial, uma mudança estrutural, na verdade, né? A obrigação do Poder Judiciário é se adaptar, não é o ser humano, não é o indivíduo, o cidadão que tem que se adaptar ao Poder Judiciário, e sim o Poder Judiciário que tem que se adaptar, ter formas de se adaptar a essa realidade. E é uma realidade imprevista, inacreditável. Se a gente for pensar, se a gente voltar 6 meses atrás, 8 meses atrás, não havia forma de prever um desequilíbrio tão grande como está acontecendo. O Poder Judiciário consegue, está se adaptando, está tentando, mas ainda assim, direito de família, sobretudo, buscar os mecanismos, tanto na mediação como na conciliação, ainda é o mecanismo mais célere, nesse momento que a gente está vivendo. É claro que passando por todos os mecanismos, todas as etapas de tentar a mediação, tentar a conciliação, se isso não for possível, é o Poder Judiciário que vai se valer, e mesmo assim a pessoa não concordando com isso, aberta ao Judiciário, não acreditar nisso,
pode ir direto ao Poder Judiciário, mas sempre, mesmo o juiz, na sua função jurisdicional, ele vai tentar a conciliação. Sempre é um preceito é um princípio do direito de família, e o princípio do direito de família, a gente nunca pode esquecer que o basilar do preceito de família é protetivo aos menores, é um direito que de per si já tem essa previsão de proteção do menor. E, como diz a doutora Gabriela, hoje em dia são dois valores sopesados, que é a proteção do salário, as duas verbas são alimentares, e tem que existir esse equilíbrio, essa busca desse equilíbrio. Na verdade, é o roto com rasgado, porque todo mundo está numa situação, a gente está numa situação especial e específica, e o pior é que a gente não sabe quanto tempo vai durar. O pior dessa instabilidade é essa impossibilidade de saber por quanto tempo vai perdurar. Então, quase todas as decisões, ainda que liminares, cautelares, por mais célere que o Poder Judiciário esteja querendo tratar esse tipo de assunto, sempre vai ter essa fragilidade de dar uma decisão que hoje funciona e que, às vezes, depois de amanhã, já não consegue esse equilíbrio. É muito frágil. Alguns trabalhadores conseguiram uma suspensão do contrato de trabalho, conseguiram conciliar aí com o seu empregador ou com as pessoas com que ele trabalha, da onde vem a renda, e no dia seguinte ou uma semana depois, aquele que era empregador não consegue manter aquele trato e acaba tendo um distrato. Às vezes até as pessoas que são locatários, vivem de renda, e não necessariamente ele seja uma pessoa mais forte. Tem muitas situações que a pessoa ela só tem aquilo para viver, aquela renda do aluguel. Então, se ele é alijado desses aluguéis, a renda dele compromete os alimentos de filho, essa toda... Então, como a doutora Karina, que é atuante na área de família, tanto do lado de quem paga como do lado de quem recebe, do alimentante e do alimentado, doutora Márcia também, a gente percebe que cada caso é um caso e não tem como generalizar, não adianta. O Poder Judiciário tem que olhar cada caso separadamente, qual é o vínculo de trabalho que ele tinha, quais eram as fontes de renda que ele tinha, se tinha outras fontes de renda, quantos são os filhos, como foi negociada a escola de cada filho, como foram, se baixou o gasto que tinha com clube, com academia, com os alimentos. A gente sempre tem que pensar, ela não engloba só o que a coisa in natura, o que a pessoa come. Ela engloba educação, ela engloba saúde, ela engloba lazer também, ela engloba serviços também que a criança às vezes necessita, às vezes essa proteção, quando a gente fala assim de porcentagem, às vezes as pessoas falavam, mas a porcentagem não é 1/3, 33%? Depende, é um balizador, mas não necessariamente. Tem crianças que necessitam mais, necessidades maiores, e que tem que ser analisado caso a caso, necessidade, possibilidade, não aquela necessidade presumida. Embora os menores, quando peçam alimentos aos pais, tenham uma necessidade presumida, como é presunção, não é absoluto aquilo. Tem que ser analisado cada necessidade. Tem crianças com necessidades especiais, tem crianças com necessidades mais especiais ainda, tem tipo de síndrome, de anomalia e de deterioração da saúde da criança, de saúde mental, e que demanda muito mais do que os 33%. Não dá para balizar em 1/3. Isso seria uma coisa muito leviana, falar que existe um teto para isso. Quando a gente pensa em alimentos para filho, educação de filhos, a gente primeiro tem que pensar como estaria o bem-estar da criança se, num mundo ideal, os dois estivessem juntos. Você pode ter um ex-marido, mas você nunca vai deixar de ser um ex-pai ou uma ex-mãe. É um vínculo que é para sempre. Você é o maior garantidor, do bem-estar do filho de uma maneira global, geral, não só do que entra dentro da barriguinha dele, da comida
que ele vai comer os alimentos como um todo, como proteção do menor. É desse jeito que a gente tem que ver. Só que no enfoque que a gente está dando aqui em tempos de pandemia, é mais delicado ainda, porque a gente não está falando de situação normal, a gente está falando de situação excepcional, num país que já estava em crise, no declínio já da economia formal e de empregos formais, e agora com auxílio emergencial. Auxílio emergencial já está sendo maior, né, como a doutora Gabriela colocou, a doutora Karina, maior até do que o emprego formal, e desse auxílio emergencial, a gente tem que pensar, é emergencial, mas é emergencial para quem recebe, e mais emergencial ainda para quem precisa, para os menores que precisam, porque às vezes é esse auxílio para dividir entre 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos ou mais ainda pronto. Então, é uma necessidade que tem que ser vista caso a caso, de cada filho, de cada situação. Fora isso, se não for feito essa análise profunda desse binômio necessidade, possibilidade, e hoje em dia mais a crise, tem que ver necessidade, possibilidade, balizado nesse período instável e além de ser instável, e ainda, como é que eu vou falar, sem uma visibilidade de fim de crise. Esse que é também o problema. A gente não tem a visibilidade, nem o médico dá, o governo não dá e nem pode dar, porque ainda é muito instável. Então, o papel tanto do advogado que recebe o cliente, ou que, para tratar disso daí, para tratar desse assunto de família, tem que ser muito delicado, é uma matéria muito sensível, tem que ser tratado já, eu acho, a orientação já vindo desse mundo jurídico, não só do Poder Judiciário, como dos profissionais que atuam nessa área, e eu sei que advogado de área de família é um psicólogo também, não um psicólogo como a doutora Márcia, que tem a formação, mas é um psicólogo já de per si, porque você recebeu o cliente que ele já está fragilizado, ele já se sente despojado de seus direitos, ninguém vai procurar um advogado porque tem notícia boa, assim, porque acha que está alijado de seus direitos. No mundo ideal, não teria advogado, não teria juiz, e a sociedade seria simplesmente pacífica, sem conflitos, mas é inerente ao ser humano. Então, esse primeiro advogado que recebe também orientar a fase que a gente está vivendo, a instabilidade da sociedade e dos gastos e das necessidades. É muito importante que já venha também dos bons profissionais e éticos que atuam. Eu acho que assim, a função do advogado na distribuição da justiça é importantíssima. Ele já faz a primeira orientação sobre o direito que assiste o seu cliente, o direito que assiste a parte contrária, para então o Poder Judiciário decidir caso a caso. A justiça, ela depende dos bons advogados que tem essa postura ética, que tem essa postura de orientação do cliente que chega aflito. Outro, e a própria mediação, ela expõe isso, a pretensão das duas partes, baixa a guarda das duas partes, estabelece esse canal de troca, de exposição das suas pretensões ou das suas dores, e como diz a doutora Márcia, que muitas vezes isso não acontece no Poder Judiciário, as pessoas ainda ficam intimidadas com o papel do juiz ali, às vezes porque é assunto de família, ela entra com o processo, mas ela não tem aquela liberdade, ainda que o juiz coloque, fique à vontade, vamos tentar um acordo. Ao entrar numa sala de audiência, você já sai com aquele espírito belicoso. Estou aqui por causa dos meus direitos, sem ouvir a parte contrária.
E vamos falar, direito de família é aquela coisa que quando o poder judiciário entra dentro do núcleo familiar, dentro daquilo que... Porque existia uma microsociedade que funcionava de uma maneira que não é padrão. Tinha ali o seu sistema de funcionamento. No dia que o Poder Judiciário entra para falar com quem deve ficar a criança, quanto é que deve pagar, vamos falar, é uma falência da administração nuclear. Né? Quando o Judiciário entra, é porque está a falência do sistêmica do núcleo familiar. Né? Então, não sou eu, Márcia, entrando, é o Estado entrando para regular o núcleo familiar, o sistema núcleo familiar que não funcionou. Eu acho que a mediação, ela faz essa ponte, porque ela consegue fazer voltar aquela, ainda que por uns instantes, ainda que para estabelecer a conversa, o sistema do núcleo familiar como funcionava. Uma coisa é um juiz que julga um acidente de carro, um conflito entre empresas, um direito concorrencial, uma patente, é diferente, e a sensibilidade tem que ser diferente de quando ele julga qualquer tema ligado ao núcleo familiar. A sensibilidade tem que ser diferente, ele tem que ouvir como funciona, porque a sociedade funciona de um jeito, uma empresa pode funcionar de um jeito, mas você está mexendo com coisas, você está mexendo com valor, com dinheiro, você está mexendo... Mas o juiz de família, todo mundo, não só o juiz, como promotor, como defensor, como os advogados, como os mediadores e como os conciliadores, eles estão tratando com uma coisa muito maior do que preço. Ela está, na verdade, mexendo com valores. E cada família tem um valor, cada família tem um sistema, e então... O tema em si já é muito sensível. Em tempos de pandemia, mais ainda deve ser visto caso a caso e tentar, mesmo com muita demanda, com esse número de demanda, e eu entendo que todas as demandas de alimentos, e ainda mais em caso de pandemia, é para ontem, são os primeiros casos, são os casos mais aflitivos e que depende de uma resposta do Poder Judiciário muito rápida, muito célere, tem que passar na frente de tudo, das demandas de família, são as que mais chamam essa urgência, é uma urgência urgentíssima, e se a gente sempre precisou do trabalho, da mediação e da conciliação, hoje em dia o Poder Judiciário precisa muito mais, muito mais presente esse trabalho dos conciliadores e dos mediadores para a gente tentar a resolução o mais próximo do justo desses conflitos. Muito obrigada, doutora Márcia, pelas suas ponderações, realmente mostra que o Judiciário está sensível a esse tema. A senhora, com a sua experiência, trouxe aqui realmente pontos muito importantes, né, muito apropriados também, eu diria, e eu queria fazer uma pergunta que foi colocada aqui no chat da nossa live, né, se pode haver prisão por dívida no momento da pandemia, né, se é autorizada a prisão por dívida daquele que não paga os alimentos. A prisão por dívida, ela é prevista em lei, não só porque a prisão por dívida não é uma pena, ela é uma prisão essa prisão, um dos casos de prisão civil, a natureza dela não é prisão pena, ela é uma prisão para não é forçar, para estimular para o devedor a fazer esse pagamento. Existem, eu acho que cada juiz está tratando diante das provas trazidas, não dá para a gente generalizar como vai ser, não dá para dar uma resposta assim, está suspenso, não está suspenso, mas tem que ser provado,
tem que haver prova, não só alegação de impossibilidade de pagamento, que não, a pandemia, ela não coloca como um todo, uma generalização, o perdão da dívida, né? O perdão, a suspensão da prisão. Mas mesmo na área penal, as prisões estão sendo ponderadas sobre a necessidade do cárcere e a própria segurança da pessoa que está sendo colocada na prisão. A prisão civil por dívida, essa prisão civil por alimentos, ela tem essa natureza de estimular o pagamento dessa dívida que já existe, essa dívida pretérita, e para o menor que necessita, mas em cada caso está sendo analisado essa previsão, essa necessidade de prisão por dívida. Se é só a pessoa tem condições de pagar e resolve não pagar, se valendo da pandemia, acho que isso nem tem não existe essa facilitação para o devedor cara de pau de alimentos, né? Não vai dar, não dá. Mas é claro que essa realidade da dificuldade, hoje em dia, tem que ter uma leitura diferente do poder judiciário. Você coloca também a pessoa dentro da cadeia, já tem uma dívida alimentar com um filho, já tem uma dívida alimentar, você coloca na cadeia e às vezes para o filho isso também não é uma coisa positiva, certo? Não pode ser uma prisão pena, não pode ser uma prisão vingança. É justamente, né, para estabelecer a garantia dos alimentos do filho. Certo, doutora Karina? O que a gente tem visto ultimamente é a suspensão do cumprimento do mandado de prisão até 30 de outubro, né? Porque a gente já tem aí algumas decisões falando que a prisão domiciliar, né, que seria a alternativa para o cumprimento da prisão alimentar hoje, não teria o efeito coercitivo, né? Afinal de contas, está todo mundo preso domiciliarmente, né? Então, não seria uma pena apta a castigar o devedor de alimentos. Mas é justamente o que a doutora Márcia falou, a gente está tendo uma análise pessoal dos casos de alimentos. Então, se for por pura cara de pau mesmo, eu tenho direito, tenho dinheiro para pagar, minha situação não mudou, eu estou recebendo o meu salário normalmente e não quero pagar simplesmente por conta da pandemia, o mandado de prisão está saindo, sim. Aí fica a critério, às vezes, do advogado fazer com que isso se cumpra agora ou esperar até o dia 30 de outubro. Eu estou imaginando aí que a gente vai ter mandado de prisão cumprido até 2022, porque não vai dar conta, né, de cumprir tudo que está represado durante todos esses meses, desde março até outubro, né? Imagina novembro, como que a gente vai estar para cumprir esse monte de mandado, não vai ter delegacia suficiente para cumprir pena. Então, eu ainda prevejo, posterior a isso, alguma ação do judiciário para modificar esse cumprimento de pena também, posterior a 30 de outubro, porque não vai ter como, não vai dar conta. Perdão, mas tudo é muito novo, né? Tudo muito impreciso ainda. Exatamente. Como vamos estar dia 30 de outubro? Vai ter rodízio de prisão? Não tem como, entendeu? Vai ter rodízio de preso na cela? Não tem como. Então, eu acredito que aí vai ter uma outra leva de entendimento, que não vai ser só, cumpra-se após 30 de outubro, porque a gente tem aí um sistema limitado, né? A gente não tem como cumprir tudo isso ao mesmo tempo. Então, aguardaremos novidades, quem sabe, numa próxima webinar do Campus Ribeiro.
Meninas, olha, o Luiz me mandou uma mensagem que a gente está fazendo um teste, né? Eu acho que foi ótimo, acho que todo mundo saiu bem na frente das câmeras e tal. Algumas coisas que eu notei só. Eu esqueci de apresentar o escritório. A Márcia, seria legal ela apresentar um pouco o que é o Sejusc. Quando você introduziu a questão da mediação, seria legal explicar o que é o Sejusc, qual é a política, porque aí entra na privada, na pública. Tá. E também falar sobre um pouquinho sobre a mediação privada. Karina, eu ia fazer uma pergunta, a gente tem algumas perguntas que a gente podia, que eu acho que vão aparecer mesmo, né? Essa da prisão acho que é bastante interessante, a questão da revisional de alimentos, como é que funciona, você falou sobre a revisional, mas talvez pudesse focar um pouco nisso, né? Porque como o momento é um aumento de redução de salário e tal, então a revisional pode aparecer para... Ela é necessária, né? Se eu quiser realmente mexer com a pensão, se eu precisar mexer com a pensão, né? E o que eu tenho que fazer para essa revisional acontecer, né? Eu acho que é interessante fazer uma pergunta para o judiciário dessa questão do valor máximo que pode ser descontado, Márcia. Se você concordar, eu vi um acórdão lá de 50%, não sei se existe esse entendimento ou não, mas, porque assim, o empregado ele tem uns 30% de desconto do salário, que correspondem a INSS, imposto de renda, etc. Então, 30% já come ali. Se ele tiver mais do que 50%, ele vai viver com 20%. Então, eu vi algumas decisões, ele precisa receber, pela legislação trabalhista, ele teria que ter a disponibilidade de 30% da remuneração dele. O empregador não pode consumir, né? Não pode, inclusive, oferecer bens para ele, você tem limites para o salário-utilidade. Então, se você achar que é uma boa pergunta, eu posso lançar isso, porque aí traz um pouco para a minha área e é o judiciário. Só que, Gabi, o problema dos alimentos é que não é só o salário. Às vezes a pessoa tem outras fontes de renda. Então, mas aí você explica. Então, veja, tem outras fontes de renda e tal, mas quando for só o salário... A pergunta e a gente vai ter uma resposta preparada lá para isso. Isso, a ideia é fazer algumas questões que a gente já possa trazer. Eu já faço a resposta para você, a Gabi faz a pergunta, já escrevo a resposta e você só dá aí e Karina, quando olhar, se tiver pergunta assim, Karina, me responda em cima de mim, hein? Não me deixa calça justa. Porque tem coisa que eu não posso responder assim, porque depende de cada caso. Eu não posso falar para o Poder Judiciário. Mas eu acho que isso você pode responder. Olha, depende da análise, porque você não pode dar uma opinião categórica, entendeu? Agora você pode, isso tem que ser analisado caso a caso, aí eu posso entrar no caso a caso e a Marcinha no caso a caso, né? Porque a gente não tem limita, a gente advoga, eu advogo tanto para um lado como para o outro, e a Márcia escuta lá os dois lados se degladiando o tempo todo. Então você dá aquela escapada e fala, olha, melhor Joga a bola, advogada ou a mediadora responder, porque eu não tenho uma posição firmada sobre o assunto, depende do caso analisado, ponto, né? Mas eu acho que... Porque às vezes, viu, Gabi, às vezes dá mais do que 50%. Né? Tá. Não, ok. O cara aposentado. Eu já tenho caso de dar mais de 50% por conta de filho deficiente. Filho, porque a gente tem que pensar o seguinte, tem filho de 30 anos e a mulher com 60, nunca trabalhou. E, às vezes, os 50% não é suficiente, nem para aquisição de medicação. Então, assim, quem seria o hipossuficiente? O idoso ou o incapaz? Tem muitas vezes, às vezes aparece esse conflito, aparece também nas ações trabalhistas esse conflito. Não é? Então, às vezes, você vai ter que analisar ali o caso friamente, né? Vou falar a verdade, eu dou mais que 33, mas o tribunal cortava. Muitas vezes o tribunal cortava. Então, para alimentando, né? Tá certo. Bacana. Gente, se vocês acharem que vocês querem falar mais alguma coisa, vocês viram mais alguma coisa que a gente possa colocar? Não, o que eu quero depois é aprender a colocar os meus slides. Tá. Isso eu te ensino, Karina, mas basicamente... Você vai ver na tela que tem uma telinha embaixo e tem uma setinha para cima. Essa setinha para cima, abrir bandeja de compartilhamento. Você já deixa o slide aqui, você abre a bandeja, clica e entram as
as apresentações Não, PowerPoint. eu tenho até essa questão do mapinha com os estados é interessante colocar. Eu acredito que também a curva de crescimento do desemprego durante a pandemia fica ilustrado e é bem característico da área de trabalho. E aquela eu vou pensar. PowerPoint das ações de alimentos e da definição de alimentos também que eu queria colocar enquanto eu estivesse falando. Mas aí a gente treina depois. A gente até pode fazer um entre a gente mesmo e... Para fazer isso, para treinar. E eu só preciso fazer uma correção, tá, Gabi? Eu vou mandar para você direitinho. Eu não sou psicóloga. Não. E aí, então, é Câmara de Mediação Privada, Mediato. Adoraria. Hoje é o dia do psicólogo, eu tô aqui me penitenciando que eu adoraria ter sido, mas não fui. Então, eu sou advogada e mediadora mesmo, só. Mediadora, você fez o curso formada em 91. Eu fiz, não, eu escrevo para você, tá bom, Gabi? Eu faço eu acho que é legal isso. Perfeito. Que aí apresenta direitinho. Eu acho que vai ficar ótimo. Eu acho que dá para fazer ao vivo, se vocês toparem. Se quiserem ficar em casa, ouvirem também, à vontade, porque eu acho que todo mundo tem cancha, né, Luiz? Luiz, você consegue aparecer aí já? Destrava seu microfone, Luiz. Ele consegue ligar o áudio? Ele consegue. Vamos lá. Gabi, eu vou vir pro escritório, tá? Tá bom, não, perfeito. Ótimo, porque depois a gente sai. Eu vou ver se ele tá aqui. Deixa eu ver Mas se eu ele tá quero uma luz dessa aí, eu vou comprar para ficar bonita. Eu também quero. É verdade, né? Tá iluminando tudo. Olha, então... A Karina pode fazer tutorial de maquiagem, tá tão bonita que ela tá. O duro é aprender a fazer a maquiagem. Eu faço a maquiagem em você. Luiz, olha, você tá nos ouvindo? Tá, agora... Oi, estamos vendo e estamos ouvindo. Você viu que no final a gente falou um pouco das coisas. Só, tá bom assim? Sim, sim, estamos. Tá. Mas eu acho que rola, né? Acho que dá para falar. Rola. Todo mundo tem cancha. Tá. Nossa, 300 pessoas, Luiz? Mas porque o assunto é muito importante. Bom, eu convidei Deus e presente muito importante. relaxar e aproveitar. Mas, Gabi, o tempo da fala ficou bastante diferente. Você gostaria de meio que dar uma padronizada nisso ou não? Não, eu tenho para ter espaço para as perguntas. Eu acho que uns 15 minutos por 10, 12 minutos, né, por pessoa, é isso? Eu acho que no máximo 15, assim, bem pontual, bem assim, se a gente pudesse estruturar bem os pontos que vai falar... Acho que ser mais assertivo, né? Eu acho que bem assertivo, bem pontual ali, para a gente dar espaço, porque eu acho que vai ter muita pergunta. Eu acho que sim. Fala. Sim. Dá um toquinho. Tá. Sim, sim. Sim. Tá, ok.
Que bom, gente, que bom que deu tudo Então, certo. na segunda-feira, nós ficamos meio aqui na tela já, Luiz, o quê? Umas 20 para 6, 15 para 6, você vai querer fazer alguma coisa antes? Aí tá. E nós vamos ficar o tempo todo às 4, assim? Sim. Posso tirar uma dúvida que eu sei que é idiota, mas que eu não sei, assim, se, por exemplo, a gente está compartilhando a tela, se eu subir um documento para todo mundo ver, ele só aparece no meu quadradinho? Porque aí quem tem celular não vai enxergar bolhufas do que tá escrito, não é isso? Aí a tela fica aberta, tá. Você põe no módulo de apresentação, só um detalhe, e eu te mostro depois, tem módulo de apresentação, então a tela fica cheia e a pessoa que for assistir vai ver tudo. Vocês viram a tela inteira no meu? Aham. Então, é módulo de apresentação, eu te mostro, Karina. Tá, joia. Depois você me ensina e mostra. Vou pedir. Fazer uma triagem, tá? E quando as perguntas foram constrangedoras para mim, do tipo que a resposta, porque para juiz eles são cheios de querer a resposta. Aí, na cara dura, eu vou falar, passo a pergunta para a doutora Karina, a especialista nisso, passo a pergunta para a doutora Gabriela, passo a pergunta para a doutora Márcia. Eu vou fazer isso na cara dura para ficar... Pode fazer. Certo? Passa. Para não brigar com as pessoas, porque eu tenho que me segurar, porque eu estou acostumada a brigar com as pessoas, para não brigar. Tenho 3 filhos adolescentes, gente, eu brigo mesmo, então eu tenho que me segurar. Certo? Olha só, Luiz, olha. Mas esse é o ponto, gente. Essa webinar, o negócio é o tema. O tema é muito. O tema é hoje, e tá todo mundo nessa, esse é o ponto. Por isso que eu acho que já tem tanta gente interessada, e por isso que vai pipocar pergunta. Porque realmente as pessoas vão querer cuidar do seu. Tira dúvida com a advogada, com a trabalho com a família. Tem dúvida, né? Mas assim, imagina quem tá tentando o que está acontecendo nesse... Esse é o difícil. Gabi, para fazer o link do seu tema para o meu, você acha que aqueles dados estão ok? Eu super ok. Acho que essa introdução que você fez ficou ótima. Eu vou fazer uma apresentação que eu não fiz agora, também porque já estamos avançadas aí no tempo, mas assim, eu vou fazer uma apresentaçãozinha um pouco do escritório e falar um pouquinho mais, tentar abranger um pouquinho mais as questões de vocês, para fazer uma conexão. Mas... super ok. Mas eu acho, viu, Gabi, eu acho que o seu é bem importante você falar como advogada trabalhista. Acho que você tem que falar mais como advogada trabalhista. Achei que você falou pouco também. Porque na verdade... eu fiquei só na mediação, né? Porque eu queria também... Não, mas pode deixar... Na mediação, não. Fiz às vezes de mediadora aqui. Não, mas eu vou falar como está a situação atual em relação à suspensão dos contratos, as interrupções e tal. E ali, beleza. Pode deixar. Sabe porque, Gabi, você é sumidade nessa parte de como advogada trabalhista de empregador. Então, você tem que mostrar como você também... você defende o empregador. Sim, entendeu? Sim. Porque não pode as 3 loucas baterem nos alimentos dos filhos e deixar todo o dinheiro do empregador. Eu tinha até colocado aqui uma frase para falar que está na sopa
doutora Gabriela nos deu um panorama daquilo que o Estado e empresas vem fazendo conjuntamente para a preservação dos postos de trabalho. Então, assim, só que aí a Gabriela não falou... Eu precisaria falar, né? Eu preciso explicar o que eles estão fazendo. Mas eu vou fazer essa introdução. Muito bem lembrado. É que eu fiz isso logo. Eu fiz um link com o teu, porque é a primeira logo em seguida. Gabi, eu acho que mais que introdução, você devia falar dessa coisa da defesa também, do empregador, da defesa, sabe, do salário. Sim, sim. Pode deixar, que eu vou é que eu queria que vocês fizessem eu fiz um webinar outro dia sobre isso, tá? Na Câmara Italiana. Então, eu queria, como o tema é mais de alimentos, eu quis dar espaço para vocês treinarem, para a gente treinar, né? Introdução e tal. Mas eu vou incrementar um pouquinho a minha parte. Podem deixar. Luiz, pode passar o nosso link para os seus amigos divorciados também, que a gente tira todas as dúvidas ao Grupo de pais separados. Ah, ok. Sim. Eu já quero colocar o número da lei e tirar umas coisinhas, sim. Eu vi aqui vou até fazer um testezinho, ó. Eu vou colocar qualquer documento meu e vou colocar aqui qualquer um, tá, gente? Eu vou pegar meu papel timbrado, tá? Pronto. Você já está compartilhando. Tá compartilhando? Deixa tudo fechado e deixa só o arquivo que você vai abrir para utilizar. Tá ok. Tá Então, bom? ao fim. Tá. Não, antes eu vou treinar bastante com a Gabi, como que eu faço, já deixo tudo organizadinho, porque eu separei alguns mapas, algumas coisas que eu acho que fica interessante para a gente colocar em relação a essa questão do emprego formal, do emprego informal, dos salários, como a gente está vendo, para fazer um link. Tá compartilhado. Tá, pronto. Sim. Tá. Tá, vou organizar isso. Tá. Márcia Braga. Tá um pouco, eu sei. Eu tenho que comprar a luz da Karina. Aí a gente vai poder fazer blog de pele. De pele me processa. Faz uma webinar de pele. Aos De 52, como que faz, né? Para parecer 32. Então. Com essa luz aí, até os fãs, né? Eu ia ter um monte de fã, Karina. Eu vou ter largado o emprego e ter um... Humorada, Luiz, é uma gente bem humorada. Gente, por hoje é só, então, pessoal, que eu tô com fome. Vamos lá, tá bom. Tchau, beijos pra vocês. Tchau, Luiz. Tá. Então eu posso deixar que eu preparo também o encerramento. Tchau, Marcinha. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau.